Olá, gente! Esse é o Terceiro Setor Revista, uma parceria projeto OSC Legal e o canal Filtro de Barro. Eu sou Lucas Seara e hoje a gente tem a segunda parte da entrevista com Bianca Monteiro. E no final do programa, uma novidade bem bacana para vocês. Bianca Monteiro é advogada e nessa segunda parte da entrevista nós vamos seguir com dicas interessantes e importantes para os dirigentes das organizações nas parcerias. Então, nós vamos falar sobre sustentabilidade, nós vamos falar sobre o livro referência que ela escreveu, o Roteiro do Terceiro Setor, vamos falar da relação com os recursos humanos, com a equipe, sobre prestação de contas e sobre a importância de ter uma boa retaguarda jurídica e contábil nas organizações. Então vamos lá, segunda parte, Bianca Monteiro, Terceiro Setor Revista. Bianca, então fala um pouco para a gente, dá uma dica boa aí para o pessoal com relação à sustentabilidade das organizações. A gente está falando bastante sobre a questão da pandemia, dos efeitos, enfim, mas existem considerações de sustentabilidade que são específicas para esse momento, mas tem questões gerais de sustentabilidade que eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação, enfim, dá uma dica boa aí para a gente. Sustentabilidade é uma palavra que significa muita coisa, né? Mas a gente pode considerar o fato dela estar vinculada, né, tecnicamente, ao desenvolvimento sustentável. É muito utilizada, principalmente durante algum tempo, vinculada às questões ambientais, que é a capacidade de usar os recursos naturais hoje, sem prejudicar o desenvolvimento e as gerações futuras. Mas, independente, cada área usa de um jeito, né? Dentro desse conceito, do que eu estou entendendo em relação às organizações da sociedade civil, a sustentabilidade pode ser pensada de que maneira? Como a gente compatibiliza as questões econômicas, sociais, culturais e ambientais. Porque não dá para a gente pensar apenas na sustentabilidade e durante algum tempo qual era o problema? A gente tinha um grande desenvolvimento econômico, mas as empresas que estavam ganhando ou produzindo muita riqueza estavam acabando com o meio ambiente. Então isso não é sustentável, né? Como é que as gerações futuras, o que adianta ter riqueza econômica se você não tem, por exemplo, a preservação ambiental? É preciso compatibilizar isso. No âmbito das organizações da sociedade civil, se a gente falar em sustentabilidade, a gente não pode só pensar na parte financeira, a gente não pode pensar só numa viabilidade econômica, né, ter dinheiro em caixa. É importante que a gente compatibilize, né, e o conceito mais tradicional considera esse tripé, economicamente viável, socialmente justo, politicamente correto. Mas é importante pensar também no culturalmente diverso, né? Como é que a gente compatibiliza isso? Então, quando a gente pensa em recursos públicos, a gente tem um plano de trabalho e a gente tem um recorte um pouco mais definido em relação ao objeto. E, em tese, pelo menos do ponto de vista financeiro, isso devia estar um pouco mais sustentável ou alinhado. Por quê? A gente capta o recurso, né, a gente celebra uma parceria via termo de colaboração ou termo de fomento, já sabendo que a gente vai ter todos os recursos financeiros necessários à execução daquele objeto. Então, o que a gente precisa pensar é como compatibilizar, né, a execução dessas atividades ou desses projetos. Então, por isso que eu sempre falo, o problema não está na prestação de contas, está lá na frente quando esse plano de trabalho vai ser planejado. É ali que a gente vai ver se isso é sustentável, se é economicamente viável, se é politicamente correto, se é ambientalmente seguro, sustentável e se é culturalmente diverso. É nesse momento que a gente avalia se tudo isso pode acontecer, se os recursos que a gente imaginou que seriam necessários são adequados. Mas isso não significa que as organizações que gerenciam recursos privados também não tenham que pensar nesses aspectos. Porque o que adianta uma organização ter dinheiro para desenvolver as suas atividades ou seus projetos, se ela não está considerando as minorias, não está sendo antirracista, não está considerando as questões de preconceitos LGBTQI, se ela não está considerando a questão das dificuldades das mulheres. Então, é importante pensar nas atividades, né, no que vai ser desenvolvido pela organização, no sentido mais amplo. O que adianta a organização ter recursos para desenvolver suas atividades se ela está poluindo, se ela está produzindo um problema ambiental, né, ou se ela está politicamente não está atuando da forma correta. Então, é mais importante do que pensar em dinheiro, quando a gente fala em sustentabilidade, é importante ampliar um pouco esse leque e entender que as organizações da sociedade civil precisam considerar
todos os impactos da sua atuação. E é por isso que a gente fala muito dos impactos positivos, né? Quais são os impactos impactos sociais que as organizações estão produzindo? E nesse contexto, a gente tem que lembrar dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, da Agenda 2030. E isso tem que ser um ponto, um referencial para todas as organizações. E lembrando que nós, enquanto seres humanos, somos interdependentes. Acho que está claro nessa pandemia que todos nós precisamos uns dos outros, cada um na sua medida da sua colaboração. E as organizações também precisam entender que elas não são a panaceia, elas não são a solução do problema do mundo, né, que elas têm muita importância, mas que elas estão integradas num todo. E é por isso que é tão importante a atuação em rede e, por exemplo, entender, né, da questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, quais são 17 objetivos, como o trabalho que eu desenvolvo se insere nesse contexto. Para a gente falar de sustentabilidade, a gente precisa entender que nós somos como se fosse uma corrente e que cada organização é um elo dessa corrente, que ela precisa estar integrada com outras organizações, precisa entender a sua relação com o Estado, né, com o governo, independentemente dela ser ou não parceira do município, ou do Estado, da União, enfim, ela está inserida dentro de uma comunidade, existem empresas nessa comunidade, por exemplo, né, como é que a gente compatibiliza, a gente organiza o que ela está fazendo de uma maneira sustentável? Qual a relação dela com o seu público-alvo? Para mim, a sustentabilidade, né, com o beneficiário, é essa visão desse todo, né? O quanto a organização se insere enquanto um organismo social dentro desse contexto maior e não apenas dinheiro, que é o que é uma tendência a imaginar, eu sou sustentável porque eu tenho dinheiro em caixa, porque eu tenho dinheiro para funcionar. Seria muito bom se fosse só isso, né? É o que a gente fala. Não existem soluções simples para as questões complexas e todas as questões da vida como um todo, né, da civilização, são complexas. O ser humano é um ser complexo, as organizações são complexas, mas o quanto mais a gente se aproxima desses conceitos, né, dessas práticas, mais a gente diminui esses abismos e consegue entender a importância e o quanto cada corrente dessa faz, e é tão importante para cada elo dessa corrente é tão importante para que a gente possa ter a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, enfim, que a gente possa impactar positivamente e transformar a realidade das pessoas, que a fim e ao cabo é para isso que as organizações da sociedade civil existem, para exercer a democracia participativa e para gerar impacto positivo na vida de cada um. Bom, nesse caso, a gente tem um reforço daquilo que a gente vem conversando aqui, inclusive no Terceiro Setor Revista, com os nossos convidados, enfim, que é a importância de uma retaguarda jurídica e de uma retaguarda contábil, né? Você tem um bom contador especialista na atuação das organizações e uma assessoria jurídica também especializada nessa atuação. Exatamente, Lucas. É ruim, né? A gente fala isso, parece que a gente está puxando sardinha para a gente, mas não é. A analogia, a comparação que eu fiz agora há pouco relacionada à questão da saúde. Por mais que a gente tenha esse trabalho de fazer a divulgação das informações, né, que sejam úteis para as pessoas, a gente sabe que as demandas das instituições, elas são demandas muito institucionais e personalizadas. E ninguém melhor nesse sentido do que um profissional técnico qualificado com essa expertise para atender a sua demanda, né? Eu brinco que se eu tiver um problema no joelho, eu não quero ir no cardiologista, eu quero ir no ortopedista especializado naquele lugar onde eu estou com problema no joelho, né? Porque aí a tendência é que ele vai ter uma visão muito mais específica e da minha necessidade. O que a gente precisa nesses espaços que a gente tem se valido de rede social, né, desses canais digitais, para poder fazer, é conscientizar os gestores de que não dá mais. Se tem uma coisa que a pandemia fez agora, é criar uma ruptura no tempo, né? A gente tem falado de outro ACDC, que é antes do corona e depois do corona. Não dá para fazer as coisas como eram feitas antes. Agora a situação está muito mais complicada. Então, as organizações que não primaram para uma gestão qualificada e transparente, elas vão ter mais dificuldade de acesso a recurso e de manutenção, por exemplo, de parcerias que exigem, que demandam profissionalização. Gente, para montar qualquer negócio, seja um carrinho de cachorro-quente, é possível quebrar um carrinho de cachorro-quente se você não tiver noção do que você está fazendo. Então, uma organização, ela é um CNPJ, ela precisa ter pessoas que pensam de uma forma estratégica aquele negócio, ainda que o resultado seja um impacto social positivo que você queira produzir. Então, agora, seja por necessidade, né, se antes não foi por uma questão de estratégia, agora não é uma questão de escolha.
Quem não se adequar, não parar, e aí eu recomendo mais uma vez, pegue o seu plano de trabalho, olhe o que está sendo feito, veja se houve continuidade, mas houve mudança, interrupção parcial ou interrupção total. Veja quais são os atores que você precisa mobilizar, se você já tem internamente uma equipe que te dá esse suporte técnico, articula com esse gestor, né? E a partir dessa articulação, faça tudo isso documentado para que você tenha perenidade, sustentabilidade, que você continue com paz, gente, porque é muito difícil ser gestor e saber que é o seu CPF que está ali e se der algum problema depois você pode ser responsabilizado como pessoa física. E não é isso que a gente quer organizações fortes. Se tem uma coisa que eu me orgulho é estar do lado certo da história, né, de organizações que fazem muito, e está claro para toda a sociedade que a gente, enquanto sociedade civil, sempre fez muito e que cada vez mais, nesse período desse governo que a gente está vivendo, é a gente pela gente mesmo, né? Então, quanto mais a gente estiver forte, unido, e sabendo do que a gente está falando, a chance da gente conseguir passar por essa tsunami e continuar com as nossas ações, que são tão importantes para a sociedade, com tranquilidade para todo mundo, é muito maior. E quanto à prestação de contas, né? Tudo isso que a gente está conversando sobre a execução, sobre formalização dos ajustes e remanejamentos, vai desaguar, vai ter consequência nas prestações de contas. Tem uma dica boa aí para essa parte de prestação de contas? As prestações de contas, no formato do EMIROSC, de acordo com a lei, elas deveriam primar apenas, no primeiro momento, pela questão da relatório de execução do objeto, né? Uma vez o objeto sendo cumprido, as prestações de contas financeiras deveriam ser excepcionais. Contudo, infelizmente, não é isso que a gente vê nos decretos regulamentadores. Então, normalmente, as organizações, além de darem conta das metas, né, daquilo que elas se propuseram a fazer para atingir determinado objetivo, elas ainda têm que prestar contas, e muitas vezes mensalmente, né, prestação de contas financeira mensal. E, assim, é uma loucura, né, a gente vê cada caso que se você não lê o documento, você fala, não, gente, ninguém seria tão criativo de pensar um decreto que complica tanto, sendo que tem uma legislação hoje que dá segurança e que dá respaldo para fazer de forma ética, transparente e profissional, como é o caso da Lei 3019 de 2014. Então, se a gente está falando de prestação de contas, a gente está falando de algo que a gente já fez, né? Então, esse é o grande desafio. Como é que a gente mostra o que a gente já fez e que o que a gente já fez estava certo? Voltamos para o plano de trabalho. Se você fez a repactuação, juntou a documentação toda adequada, na hora de prestar contas vai ficar muito mais fácil, porque aí você vai seguir com base nos novos arranjos. Com base nos novos arranjos, você está respaldado, mas segue o que estava previsto anteriormente. Se não teve nenhuma alteração, então se estava lá no decreto municipal dizendo que você tem que prestar contas mensalmente, você vai prestar contas mensalmente. Estava dizendo que era trimestralmente, você vai fazer dessa mesma forma, de cada 3 meses. O que vai mudar é que você não vai mais prestar contas de acordo com o que estava pactuado anteriormente. Você faz todo esse lastro na prestação de contas, né? Então, vai ficar claro que o que vai ser informado são as novas regras, né? Os novos ajustes, os novos arranjos, e não aqueles anteriormente. Agora, não dá para simplesmente o gestor da parceria descobrir que você mudou as coisas por conta própria na prestação de contas. Se isso acontecer, não adianta dizer, mas é por causa da pandemia. Pode ser que isso seja interpretado como um problema. É por isso que a prestação de contas é um reflexo do que está ajustado e foi repactuado via apostilamento ou via termo aditivo no plano de trabalho. Então, isso é importante. Bom, Bianca, boa dica. E como fica, então, a questão da relação com os recursos humanos, né, com as pessoas contratadas, com a equipe? Eu gosto de dizer, e eu sempre falo isso, tem 18 anos que eu atuo na área, né, estou desde 2002 nessa caminhada, e eu sou muito pragmática, porque eu gosto de resultado, eu acredito em organizações de impacto social, né, organizações de impacto social positivo, né, que a gente pode ter impacto negativo, e quando uma organização não faz o seu trabalho bem feito, ela impacta todo o ecossistema, né, tem uma série de pessoas que hoje falam mal das organizações da sociedade civil, porque algumas não foram transparentes, algumas não souberam administrar os recursos adequadamente, e a gente sabe quantas pessoas têm uma tendência, né? Se a gente faz coisas maravilhosas, talvez a gente não ganhe a mesma manchete do que quando a gente faz coisas erradas, né? Infelizmente tem essa tendência negativa, né, de valorizar o que é ruim. O que, nesse ponto, para mim, é fundamental é a gente não perder a lógica. Para mim, terceiro setor, ele está sofrendo muito agora, porque sempre foi gente para cuidar de gente.
diferentemente dessas startups, desses universos empresariais, né, que seguem uma outra lógica, se tem uma área que sempre foi muito presencial e muito de pessoa para pessoa, e é por isso que a gente está muito impactado, essa área é a área social, né, por motivos óbvios, que nem faz sentido a gente conversar aqui. Mas, e agora a gente está tendo que reajustar justamente esses planejamentos em função dessa mudança. Só que nesse percurso, muitas organizações se perderam e se tornaram aquilo que muitos de nós criticam. Então, quando as organizações reproduzem modelos do capitalismo, no sentido de mais-valia, de exploração de mão de obra, de não garantia de direitos, a gente precisa, antes de pensar nas questões técnicas, e eu sempre bato nessa tecla todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, para as questões técnicas, a gente precisa se valer dos profissionais. Não vai ser um vídeo, uma aula, um artigo que vai nos gabaritar para isso. Né? A gente precisa ter uma noção do todo. Então, o terceiro setor, antes de pensar nos recursos humanos de uma forma tecnicista, né, quem eu vou mandar embora, quanto que eu tenho que pagar, a gente tem que entender a nossa essência. Quando uma pessoa cria uma organização da sociedade civil, ela cria com um propósito, com uma causa, com uma finalidade. Então, eu quero trabalhar pelo direito à educação, pelo direito à saúde, pelo direito à assistência social, pelo direito à cultura. Quero. Agora, eu não posso fazer isso desconsiderando direitos sociais como direitos trabalhistas, por exemplo. E o que tem acontecido, e eu não faço parte do coro que acha que pandemia é uma oportunidade do cosmos para ajudar, não. Eu acho que pandemia é um problema, né, é uma coisa horrível, e a questão é que, independentemente de achar que, eu não acho que isso é uma oportunidade, eu acho que é redução de danos total, a gente está lidando com um problema gigantesco, só que a gente precisa aprender a lidar com ele. A partir do momento que isso aconteceu, todas as organizações vão precisar rever os seus conceitos. Então, nesse sentido, eu acho que ela é uma oportunidade da gente entender do que nós estamos falando. Né? Quando a gente fala de recursos humanos, parceria, plano de trabalho, volto a dizer, para mim, a forma operacional, como o seu advogado, seu contador vai te ajudar a construir isso, é técnica, é estratégia, é ferramenta. O mais importante é a gente entender que eu não posso cuidar do direito de uma criança desconsiderando o direito de um colaborador que tem seus filhos em casa. Então, antes de tudo, vamos rever os nossos conceitos em relação ao que está posto nas parcerias. Quando a gente vai planejar um plano de trabalho, né, pensar nesses recursos humanos, nós temos que considerar todos esses fatores, né, do quanto é importante a organização se ver como um todo, como um sistema complexo. Não existem saídas simples para problemas complexos, obviamente, mas a partir do momento que a gente vai precisar fazer a revisão desses planos e desses recursos, faz sentido eu simplesmente colocar todo mundo na rua? Né? Que tipo de causa eu estou defendendo? É a causa da emancipação, a causa dos direitos, a causa da participação social? Ou simplesmente eu estou me utilizando dessa mão de obra e estou reproduzindo modelos e sistemas que eu critico? Então, para mim, a grande questão agora que está posta dos recursos humanos é isso, é a gente entender qual é o papel das organizações. E, entendido isso, que não dá para a gente continuar nessa lógica que a gente critica, né, que a gente precisa empoderar e garantir que esses recursos tratem de se a empregada e depois, para mim, a organização da sociedade civil não poderia ter nenhuma ação trabalhista, gente. Isso é um absurdo. Não dá para a gente imaginar que alguém internamente, se eu não posso fazer o meu dever dentro de casa, eu não posso fazer nada para fora de casa, né? Eu acho que esse é um princípio. Então, para mim, essa é a dica, né? Fazer uma revisão, considerando esses valores fundamentais, que a gente precisa entender que o recurso público tem que ser bem gasto, muito bem gasto, com uma equipe de trabalho qualificada, bem remunerada, para um objetivo de interesse público em prol da sociedade. Agora, se nesse momento tem interrupção, então a gente tem uma medida provisória que vai permitir a suspensão do contrato de trabalho. Isso é ferramenta, isso a gente vai aplicar no caso concreto. Bianca, você escreveu com Tomás de Aquino e com André Rezende um livro referência que é o Roteiro do Terceiro Setor. Fala um pouquinho dele para a gente. O livro Roteiro do Terceiro Setor já está na 6ª edição, pela editora Fórum. A gente já começou a rascunhar a 7ª edição. E ele é um roteiro, né? A proposta é traduzir um pouco esse juridiquês, né? Porque a gente sabe que as questões jurídicas relacionadas às organizações do terceiro setor, como qualquer questão jurídica, são complexas, mas a nossa intenção é um roteiro mesmo, né? Um livro que usa uma linguagem bem simples e que possa ajudar as pessoas que estão interessadas, né, em conhecer um pouco mais desse universo legal das organizações do terceiro setor. Ele está
atualizado com a Lei 13.019 de 2014, então tem uma parte boa que a gente fala sobre as questões do marco regulatório. E é isso, a proposta é justamente multiplicar, porque a gente acredita que a gente precisa dividir o que a gente sabe, né, para poder multiplicar e ser útil, né, que as pessoas possam realmente ter um manual, um material que possa ajudá-las, pelo menos nessa introdução desse universo do direito do terceiro setor no Brasil. Essa é a proposta. Bianca, então eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Terceiro Setor Revista. Muito obrigado. Você que tem uma trajetória muito bacana de apoio às organizações, de estar próximo das organizações, que é tudo que esse programa Terceiro Setor Revista tem colocado, né, de fortalecimento. Obrigado pelas dicas e queria que você deixasse, então, uma palavra final, aí, uma despedida para o nosso público. Ô, Lucas, muito obrigada, né, parabéns ao OSC Legal aí por esse projeto, de estar levando essas informações qualificadas, né, buscando pessoas aí. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, que são referência hoje no Brasil no tema. A gente sabe que, principalmente para nós que somos advogados, o quanto é difícil tratar de questões tão complexas de forma simples, porque a gente sempre precisa do caso concreto, e o quanto às vezes as pessoas ficam frustradas, né, fica até com raiva da gente, porque a gente não resolve o problema dela ali, mas trazer para você essa reflexão do quanto é importante esse olhar individualizado, né, esse olhar personalizado para a organização, e que mais do que qualquer coisa, gente, terceiro setor é gente cuidando de gente. Então a gente não pode virar planilha, a gente não pode virar número, a gente não pode perder a nossa essência, o nosso foco. Quando for replanejar esses planos de trabalho, por favor, vamos ter um olhar humano e entender que nós precisamos de pessoas qualificadas tanto para nos ajudar, né, nesse rearranjo, mas que a gente precisa ter esse olhar humanizado. Para mim, uma gestão de terceiro setor, ela, em primeiro lugar, tem que ser uma gestão humana, uma gestão estratégica com foco nas pessoas. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né, esse momento terrível que a gente está vivendo, mas que está obrigando todos nós a refazer os nossos planejamentos, de tentar trazer nesse novo arranjo esse olhar um pouco mais humano, de entender que a gente precisa, tanto para dentro da organização, quanto para fora da organização, pensar o terceiro setor com esse viés mais social no seu sentido mais amplo, e que não dá para cuidar de crianças sem pensar no direito dos trabalhadores, por exemplo, né? Esse é o meu apelo, é a minha luta, né, a minha militância desde sempre, é que as organizações entendam que elas fazem parte de um elo do bem e que elas não podem reproduzir modelos do mercado que a gente tanto critica, e estou sempre à disposição, sempre que me convidar, que tiver a oportunidade, estarei aqui junto com vocês para conversar sobre isso. Muito obrigada. Essa foi a segunda parte da entrevista com Bianca Monteiro. Ela que trouxe dicas valiosas para a gestão das organizações, considerando todas as regras do marco regulatório das organizações da sociedade civil e considerando especialmente esse momento de pandemia da Covid-19. E temos novidades para vocês. O programa Terceiro Setor Revista vai passar a ser transmitido pela TV. Sim, TV Quirimurê, segunda-feira, 16 horas, canal 10.2, programa Terceiro Setor Revista. E o nosso programa número 1, o primeiro da série Terceiro Setor Revista, já vai começar a ser transmitido na TV Quirimurê a partir do dia 6 de julho, segunda-feira. Então fica ligado. E você que não viu os demais programas, pode acompanhar lá pela TV, pode acompanhar pelo canal Filtro de Barro. E não esquece, se inscreve no canal Filtro de Barro, deixa seu like, seus comentários, suas perguntas, acesse o conteúdo do site do projeto OSC Legal. Tamo junto em novo horário, segunda-feira, 16 horas, Terceiro Setor Revista, canal Filtro de Barro, TV Quirimurê.